Exercício número 3. Crie um programa que armazene dados inteiros em uma matriz de ordem 5 e imprima todos os elementos que se encontram em posições cuja linha mais coluna formam um número par. A gente começa, então, declarando a nossa matriz. Como que a gente faz isso? Aqui na nossa seção 5.2, a gente tem essa seção chamada Dimensionando uma matriz. Nessa seção, a gente vê que para se fazer a declaração, a gente tem que dizer o tipo da matriz, por exemplo, float, int, char, o nome, seguido pelas dimensões. Normalmente, a gente costuma trabalhar com duas dimensões, né? A dimensão linha e coluna, como está mostrando aqui embaixo. Ó. Como a gente declara notas 25, a gente tem com que esse 20 se refere ao número de linhas e 5 ao número de colunas. É igual a gente escreve normalmente no caderno. Descendo aqui mais um pouquinho, vamos reparar que também é da mesma forma com que a gente estrutura uma matriz quando a gente estuda lá em álgebra linear. Reparem, por exemplo, aqui ó, eu tenho o elemento 1, 1. Só que a gente tem que reparar uma pequena diferença, que aqui a gente não começa contando do número 1. Aqui a gente começa contando do número 0. Esse é o ponto que a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, quando a gente está estudando, o elemento, por exemplo, o A11, ele é esse aqui, né? Quando a gente estuda. Só que aqui, ó, quando a gente está usando na programação, o A11, ele é o de baixo, ó. Por quê? Porque está começando do 0. Voltando. Aqui, ó, eu declaro uma matriz do tipo int, chamando a matriz de M 5 por 5, já que eu quero de ordem 5. E já declaramos o i e o j para que a gente passe dentro desse for. Iniciamos, então, printando os 25 valores, para digitar, né, os 25 valores dessa matriz, e fazemos um for, para que a gente consiga pedir esses valores. Reparem, aqui a gente não pode ter um for só. Por quê? Um for só a gente não conseguiria percorrer a matriz por inteiro, porque a gente tem que percorrer duas partes, ó. A gente precisa que o i esteja associado a um lado e o j associado a outro lado. Porque, por exemplo, se eu só tivesse o i, eu só ia percorrer aqui, ó. Eu ia percorrer aqui, aqui, aqui e ia acabar. Ia virar um vetor. Mas, para que eu tenha como percorrer uma matriz, eu preciso do meu i para percorrer como se fosse um vetor, né, nessa parte, só que eu também preciso do j, que é essa outra seção. Então, a gente faz um for do i começando de 0 até o i, enquanto, né, o i seja menor do que 5, a gente continua incrementando o i. E o outro, que é o do j, que vai fazer o mesmo, já que é uma matriz 5 por 5. E a gente vai dar um scanf. Esse scanf, né, porcentagem d, porque é o do tipo int, na matriz ij. E aqui eu vou digitar os 25 valores da matriz. Por exemplo, eu vou digitar normalmente, ó, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Eu vou ficar aqui digitando e percebam que quando eu passo na primeira vez aqui, eu tenho o meu i sendo igual a 0 e o meu j sendo igual a 0. Então, eu começo passando nesse elemento aqui do número 4. Ó. Na segunda vez que eu passo aonde? Ó, eu tenho o for de cima e o for de baixo. Eu estou dentro desse for de baixo aqui, ó. Primeira vez, o meu j ele é igual a 0, o meu i ó, é igual a 1. O i está lá em cima. Eu primeiro tenho que sair desse for de baixo para eu aumentar o meu for de cima. Então, eu vou para o quê? j igual a 1. j igual a 1, esse elemento aqui. Ó. A segunda vez que eu passo, eu estou botando esse elemento. A terceira vez, esse elemento aqui. Entenderam? Eu coloco o associado para eu ir lendo em relação às linhas. E aí eu vou colocando os elementos aqui dentro. Aqui eu já estou associando tudo e ao fim aqui a gente vai ter que fazer um tratamento desses dados. Porque a gente quer o quê? Os elementos que se encontram em posições cuja linha mais coluna formam um número par, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Vou digitar aqui. A gente tem que fazer um if dentro desses dois for para a gente printar apenas os elementos em que eu somar o meu i e o meu j, tirando o módulo por 2, que é para a gente ver o quê? Se existe resto, né?
Se esse resto ele for igual a zero, significa que o número é par, certo? Agora, por exemplo, se o meu i, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por mais que esse daqui não seja 5 por 5, vamos tirar de exemplo esse daqui, ó. Eu teria um mate notas, que é o que estou trabalhando aqui, né, por exemplo. Mas aqui a gente chama de M, né? Eu teria um M2 aqui e um aqui, ó. 2 mais 1 é 3. 3 dividido, no caso, né, resto. 3 resto, módulo. 3 módulo 2 é igual a 1. E 1 não é igual a 1. Então, eu não ia printar esse elemento. Percebam? É basicamente isso que está acontecendo aqui. Eu coloco um if para verificar se o elemento é par. Se ele for par, eu printo. Se ele não for, ele não printa. E com os meus dois for, eu estou percorrendo toda a matriz. É isso. Percebam? Elementos que se encontram em posições. Ó, 1, 3, 5. E quer ver? Ó, vamos conferir. Ó. O primeiro aqui, ó, o número 1 que eu digitei, ele é como se fosse o... Aqui não é 5 por 5, mas vamos considerar, né? Aqui é 0, 0, o primeiro elemento que eu digito. O segundo elemento que eu digito aqui, o 3, ó, ele é esse elemento aqui, ó, que ia ser o 0 com o 2. Tá vendo? Eu só tô pegando os elementos pares que eu digitei aqui. Eu poderia também fazer com que esse print mostrasse exatamente quais elementos que eu tô pegando. Poderia formatar isso para que fique mais fácil a gente enxergar isso dentro daqui do print. Mas não é necessário.